Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos mais uma vez juntos no Fundo da Música Espírito, Espírito. Eu sou o pastor Marco Antônio e esse é o programa Dormindo com Deus, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 11 horas. Estaremos juntos, sempre conosco, Dona Maria Luísa chegando. É um abraço carinhoso à senhora. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos ouvindo de fundo a música Espírito, Espírito, que desce como fogo, e que o Espírito Santo possa descer sobre a nossa vida nesta hora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, eu quero lembrar a você que o lema Dormindo com Deus traz consigo, olha, durma em paz, porque aquele que cuida de você, aquele que te guarda, esse não dorme, mas está conosco em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de eu começar, eu quero pedir aqui desculpa aos irmãos que tentaram acessar hoje a nossa programação ali da igreja às 8 horas. Tivemos problemas, não conseguimos fazer a transmissão, mas graças a Deus, eu estava preocupado com agora, mas isso está sendo possível. Então a gente fica feliz e obrigado pela sua audiência, e eu peço perdão. Tivemos problemas, tentamos gravar, ele está gravado, deve estar já no YouTube. Tivemos problema, mas no fim nós conseguimos, e louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos juntos. Eu preciso lembrar a você que agora nós estamos na fase roxa. Na fase roxa, nós não podemos ter nenhuma reunião na igreja, nenhuma reunião. Então, esse final de semana nós não podemos estar juntos ali na igreja. A porta da igreja não estará aberta, estará fechada, e vamos estar transmitindo a palavra de Deus daqui mesmo, de casa ou de lá da igreja, mas não estará aberta para que as pessoas possam chegar. Então, é uma notícia que eu não gostaria de partilhar, mas essa é uma realidade. A igreja está aberta para 1, 2, chegar ali para orar. Isso é possível, não é possível para reuniões. Portanto, nós vamos com as nossas lives nesses dias. Que pena! E vamos orar e clamar para que o Senhor coloque as suas mãos sobre a situação do nosso país e mude para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Não tem sido fácil para ninguém, mas com as medidas restritivas que estão diante de nós precisamos fazer de tudo para que essa parte passe em nome do Senhor. Fico feliz porque alguns estão sendo vacinados. Minha mãezinha será vacinada no sábado. Então, olha aí. E se você precisa de ajuda para fazer o seu cadastramento, quero te lembrar que o irmão José Humberto está nos ajudando, auxiliando nisso. Ele fez o cadastramento do meu paizinho, fez da minha mãe. E então, olha, você pode contar com isso, que as coisas podem acontecer nesse sentido. Muito bem, olha, eu tenho também que pedir a você, se você não inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva ali. Breve nós estaremos fazendo no YouTube, transmitindo pelo Facebook. E ao estar recebendo a mensagem, seja pelo Face, seja pelo YouTube, compartilhe com mais 3 a 5 pessoas. Quero te desafiar a ser missionário nesse tempo. E cada vez tem aumentado. Não
Não sei se você sabe, mas ontem passou 180 pessoas ouvindo a mensagem de Deus aqui nesse horário. Isso é fantástico. Talvez se eu tivesse um culto às 10h30 da noite não teria 180 pessoas. Mas com a sua participação, com o seu partilhamento de um dia para o outro, muitas pessoas têm chegado. Louvado seja o nome do Senhor. E o objetivo sempre é levar uma mensagem de esperança e de paz ao coração. Hoje, em especial, eu quero ler o trecho da Palavra de Deus de Lucas, capítulo de número 17. Hoje, Lucas, capítulo de número 17. Estamos vendo os milagres de Jesus. E nós estamos olhando os milagres realizados na parte física das pessoas. Lucas, capítulo 17, verso de número 11 até o verso de número 19. Lucas 17, verso 11 até o verso de número 19, diz assim: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. E então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. E lhe disse: Levanta e vá, sua fé salvou você. Texto magnífico, não, da palavra de Deus? Eu digo magnífico porque somente o Senhor pode curar 10 de uma só vez. É magnífico. E quando olhamos para esse texto, encontramos a doença da lepra, que não é tão comum no nosso meio, mas naquela época era uma doença mortal. Era uma doença que quem estava poderia ter uma certeza apenas: iria morrer. E iria morrer aos pouquinhos. Ia morrer de maneira gradativa, lenta, dolorosa, difícil, encarando cada vez uma extremidade do seu corpo sendo deformada, sendo perdida, sendo dilacerada, apodrecida. E então era uma doença terrível, corrosiva, repulsiva, era incurável para o homem do primeiro século. Naquele instante, os tratamentos hoje já são disponíveis, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho dito porque a gente viveu isso, ou tivemos uma experiência de ali em Três Corações, na cidade onde minha sogra mora, entre Três Corações e São Tomé das Letras. A caminho de São Tomé das Letras tem um leprosário que foi desativado, mas as pessoas chegavam ali e deixavam seus parentes no leprosário, que muitas vezes eles não voltavam, nem sequer davam notícia mais para aquele que era deixado ali. Então era um lugar, representava um lugar repugnante, difícil, complicadíssimo. E a lepra tinha aí a representação na palavra de Deus, ou tem a representação de pecado que nos separa de Deus. E também o pecado que é incurável para o homem. Isso por causa da situação. Veja, os leprosos, judeus, não tinham permissão para misturar
com os não leprosos, segundo Números, capítulo 5, verso de número 2 a 4. E esses 10 leprosos estavam longes, isolados, fora da aldeia. Os leprosos costumavam andar junto, pois todos eram tratados como impuros, e eles mesmos tinham que dar o alerta de dizer que eram impuros. Desses 10 leprosos encontraram e clamaram a Jesus por misericórdia quando ele estava passando da Galileia a Samaria, caminho de Jerusalém. Jesus tinha o poder de curá-los e assim o fez. Ele curou todos os tipos de doenças e essa era uma delas, e ele curou. E o Senhor tem o poder de cura, é o Jeová Rafa, é o Deus que cura. Quando ouvimos tanto de doença nesses dias e tantas pessoas morrendo, parece que o povo está meio que desacreditado no poder de Deus. Jamais desacredite no poder de Deus. Lembre-se que o Senhor tem o poder de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu gostaria que você fizesse algumas observações junto comigo para que a gente possa chegar ao final da mensagem com uma postura diferenciada. Olha, eram 10 leprosos e eu quero destacar, primeiro, todos os 10 tinham a mesma doença. Todos os 10 tinham a mesma doença. E como a lepra representa o pecado, todo ser humano é um pecador. A palavra de Deus em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória, da presença do Senhor. Ou seja, todos nós, homens e mulheres, temos a mesma doença, a mesma lepra, entre aspas, ou temos o problema do pecado. Eles todos tinham a mesma condição, e a condição de todos era ser impuro e viviam longe. E nós, que antes de conhecermos a Jesus, de ter a vida transformada, éramos impuros, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A ira de Deus estava sobre a nossa vida por causa do pecado. E todo ser humano tem essa mesma condição até conhecer a pessoa do Senhor Jesus. E eles foram todos a mesma pessoa, ao mesmo médico, ao mesmo Senhor. Os 10 foram todos eles a Jesus. E eu e você, maioria, ou quase 100% que está nos ouvindo, talvez há um ou outro que ainda não foi até o Senhor Jesus. E o Senhor curou a nossa lepra. Ele perdoou o nosso pecado. Ele nos lavou, nos limpou. E louvado seja o nome do Senhor. E o único que pode fazer é Jesus. Não existe outro de maneira nenhuma. Também todos eles clamaram por misericórdia. Todos estavam vivendo uma vida de desamparo. Todos eles vivendo uma vida de desamparo. E então eles todos, os 10, pediram por misericórdia, clamaram por misericórdia. E eu e você, nós só estamos aqui, eu só estou aqui pregando a palavra para você porque um dia eu clamei por misericórdia. Eu cresci ouvindo o Evangelho, mas aos 13 anos eu descobri que eu era pecador e precisava da graça, da misericórdia, do favor de Deus. E um ponto muito importante é a gente ter esse reconhecimento que nós precisamos da graça, da misericórdia do Senhor na nossa vida. Olha, você não é o lindo e maravilhoso que não precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Vá ao médico dos médicos, Jesus, nosso Senhor, que nos purifica
e nos limpa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, ao dizer aos 10, olha, vão agora e mostre ao sacerdote. Ele é que tinha a responsabilidade de dizer se estavam curados ou não. Sua função não era somente espiritual, mas também era uma avaliação da condição física. E todos eles obedeceram, os 10 obedeceram e foram até o sacerdote. E indo até o sacerdote, o Senhor Jesus colocou as mãos e fez algo lindo, curando-os a todos. Todos receberam a mesma bênção. Veja que eu estou fazendo um paralelo deles. Todos tinham a mesma doença, todos tinham a mesma condição, todos foram a mesma pessoa, a todos foi dito a mesma coisa, todos clamaram pela mesma coisa, todos receberam a mesma bênção, os 10. Mas o texto é revelador que apenas um, o texto diz, apenas um retornou, o menos esperado. O texto tem a capacidade de nos dizer que era um samaritano. O judeu não se dava com o samaritano e o samaritano não se dava com o judeu. E um dos que foi curado, um leproso que foi curado era samaritano, que não se dava com o judeu, mas ele voltou para agradecer. O estrangeiro, na sua Bíblia deve estar samaritano, ou no final, ou na minha fala tanto samaritano, como no verso de número 18 fala estrangeiro. Foi o único que voltou. E voltou para agradecer. Não podemos ser como os 9. Nós recebemos a cura. Nós recebemos a cura espiritual. Jesus nos lavou dos nossos pecados. O Senhor lavou o nosso coração. Já nenhuma condenação há. Já não existe mais nenhuma condenação sobre a minha vida, sobre a sua vida. E agora nós estamos limpos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós não podemos dar as costas. Nós precisamos voltar para agradecer. E esse é um ponto muito importante. E eu quero destacar agora com você, olha, sobre ingratidão. Não vai dar tempo para ver todo o texto, mas eu vou destacar nessa noite sobre a ingratidão. Amanhã sobre a gratidão, se tudo correr bem. A ingratidão. O que é ingratidão? Ser ingrato. O ingratidão é ser ingrato, é ser insatisfeito. Característica de uma pessoa ingrata. Qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem ajuda quem lhe foi concedido, e nem ajuda a quem lhe foi concedido. Ausência de gratidão. Isso significa ingratidão. E eu quero perguntar a você, porque toda mensagem precisa ter pergunta. Você é grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Você age como alguém agradecido? Você vive como alguém agradecido? Você tem atitudes de agradecido? Ou paira no seu coração as características de um ingrato? E eu quero destacar. Primeira, os ímpios ou pessoas más, elas fazem parte desse grupo de ingratos. Quando nós olhamos para o trecho da palavra de Deus, e eu quero ver junto com você, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 1 até o verso de número 5, diz assim a palavra: fiel é a palavra, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra. Opa, aqui está no primeiro, deixa eu ir na segunda, perdão, vi que estava algo fora. Aqui é 2 Timóteo, capítulo de número 3. Diz assim:
Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os quais nós estamos vivendo, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Veja que essa é uma característica, a ingratidão, e como o texto diz aqui, de pessoas ímpias, de pessoas que não têm Deus na sua vida. Também, quando olhamos para Romanos, capítulo de número 1, verso 21 a 22, olha, os gentios, como um todo, falha em agradecer a Deus. E as pessoas que não têm Deus na sua vida falha muito em agradecer a Deus. Como nós vimos domingo no Salmo, tem uns que nem acreditam em Deus, ou vamos ver domingo. Eu falo, vimos domingo porque já está gravado, já está pronto para ir ao ar no domingo. Olha, encontramos pessoas que acham que Deus nem existe, portanto não são agradecidas a Deus. Aqui, nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, fala do egoísmo. Falta gratidão, porque muitas vezes somos egoístas. Talvez os 9 estavam dizendo assim, puxa vida, eu fiquei tanto tempo longe da minha família, longe da minha casa, eu preciso ir logo para casa, eu preciso ir logo mostrar para o sacerdote, eu preciso ir logo para que talvez eu possa estar com a minha família o mais rápido possível. Ele estava pensando simplesmente em si ou cuidando das suas próprias coisas. Também o ingrato ou a ingratidão tem um espírito queixoso. Está sempre queixando de alguma coisa. Não é fácil conviver com uma pessoa queixosa, que está sempre queixando. De vez em quando as reclamações começam a permear na minha vida, eu tenho que puxar a minha orelha e dizer, pode parar. E a gente não pode ter esse espírito queixoso de maneira alguma. Jesus, ele pergunta a respeito dos 9, mas só um voltou para agradecer. Que nessa noite, em nome de Jesus, nós possamos ser agradecidos, ter um coração agradecidos. Precisamos lembrar de agradecer a Deus e uns aos outros e orar uns pelos outros. Deus envia o seu Filho para limpar o coração de todo aquele que chega até Ele, limpar o coração daquele que é incurável. O pecado nos faz estarmos separados de Deus e não podemos curar por nós mesmos. Mas o texto está nos chamando a atenção para que, do mesmo jeito que nós vamos ao Senhor para a cura da nossa alma, para ficarmos limpos da lepra chamada pecado, precisamos também ter um coração grato e não um coração ingrato. Em nome do Senhor Jesus, eu sei que estamos vivendo dias difíceis de pandemia, mas você tem um coração grato ao Senhor, grato a Deus? E eu quero desafiar a você, com essa mensagem, no dia ainda de hoje, se for possível, ou de amanhã, você passar 3 mensagens agradecendo a alguma pessoa que fez algo por você, mesmo que já ficou no passado. E de você também lembrar de agradecer a Deus hoje
antes de deitar, ser agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Agradecer a Deus por aquilo que Ele fez a você e ter atitudes de quem está agradecido a Deus e agradecer a mais 3 pessoas. De você passar um WhatsApp e dizer: olha, muito obrigado. Ontem, o Espírito de Deus, você pode até dizer assim, o Espírito de Deus me fez lembrar daquilo que você fez por mim. E eu quero ser muito agradecido pela sua vida. Aprendermos com esta cura a termos um coração cheio de agradecimento. Primeiramente a Deus, ao Senhor, nosso Deus, mas também agradecer as pessoas que estão à nossa volta, a qual Deus coloca ao nosso lado para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos dar apoio. E a parte importante nossa é termos um espírito agradecido. Amém? Amanhã nós continuamos, porque a hora se esvai aqui. Mas eu quero orar com você, em nome de Jesus, para daqui a pouquinho a gente ir na nossa historinha. Vamos orar. Pai, traz ao teu povo um coração agradecido. Que essa mensagem venha bater lá dentro do nosso coração e possamos ser primeiros agradecidos ao Senhor, a obra que o Senhor realizou na nossa vida, em nome de Jesus. E também, ó Deus, aprendermos a ser agradecidos às pessoas que o Senhor enviou ao nosso lado, enviou a nosso favor para ser o nosso auxílio e socorro, ou mão poderosa de Deus ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora chegou a hora de você colocar os pedidos. Enquanto você põe os pedidos, eu vou contar a historinha. Essa historinha, ela é bacana. Ela tem um título para você ir dormindo e pensando nessa história. A historinha é A Tigela de Madeira. Vai chocar um pouco você essa história. Quer ouvir? Tenho certeza que sim. Olha lá. Um senhor de idade foi morar com seu filho, com a sua nora e o seu netinho. E o seu netinho tinha 4 anos de idade. As mãos do velho eram trêmulas, sua visão embaçada e seus passos vacilantes e muito vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha do avô o atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas rolavam da sua colher e caíam no chão. Quando pegava o copo de leite, era derramado na toalha de mesa, aquele leite ia escorrendo. O filho e a nora irritaram-se com a bagunça daquele velho. Precisaram tomar uma providência com relação ao papai desse filho. Já tivemos leite derramado o suficiente, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão. Chega, já não aguentamos mais isso. Então eles disseram: vamos colocar uma mesa num cantinho, lá no cantinho da cozinha. Ali o avô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia suas refeições à mesa. Com satisfação e com alegria, agora tudo volta ao normal. Desde que o velho quebrara um dos pratos, sua comida agora era servida em uma tigela de madeira. Quando a família olhava para o avô sentado ali sozinho, às vezes ele tinha lágrimas em seus olhos. Mesmo assim, as únicas palavras que lhe diziam eram admoestações ásperas quando ele deixava o talher cair ou a comida ser derramada pelo chão. O menino, de 4 anos de idade,
filho pequeno estava no chão, manuseando um pedaço de madeira. E ele perguntou delicadamente à criança: "O que você está fazendo?" Respondeu docemente: "Oh, estou fazendo uma tigela para você e a mamãe comerem quando eu crescer." O garoto de 4 anos de idade sorriu e voltou ao trabalho. Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então, lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito. Naquela noite, o pai tomou o avô pelas mãos e gentilmente conduziu à mesa da família. Dali para frente, até o final dos seus dias, ele comeu todas as refeições com a família. E, por alguma razão, o marido e a esposa não se importavam mais quando o garfo caía, quando o leite era derramado ou a toalha da mesa sujava. Vamos para as lições? Para a gente dormir pensando? Primeira lição: que não importa o que aconteça, ou quão ruim pareça o dia de hoje, a vida continua e o amanhã será melhor. Que se pode conhecer bem uma pessoa pela forma como ela lida com 3 coisas: um dia chuvoso, uma bagagem perdida e os fios das luzes de uma árvore de Natal que se embaraçam. Aprendemos também que não importa o tipo de relacionamento que você tenha com seus pais, você sentirá falta deles quando eles partirem. Aprendemos também que saber ganhar a vida não é a mesma coisa que saber viver. Saber ganhar é uma coisa, saber viver é outra. Outra lição especial: que viver não é receber, mas é dar. Outra coisa que você procura, ou a felicidade que você procura, talvez vai iludir você. Mas se você focalizar a atenção na família, nos amigos, nas necessidades dos outros, no trabalho, procurar fazer o melhor, a felicidade vai encontrá-lo. Nós aprendemos que sempre que decido algo com o coração aberto, geralmente eu acerto. Aprendemos que quando sinto dores, não preciso ser uma dor para os outros. Aprendemos que diariamente precisamos alcançar e tocar alguém. As pessoas gostam de um toque humano, como segurar na mão, receber um abraço afetuoso ou simplesmente um tapinha amigável nas costas. Aprendemos que ainda tenho muito que aprender. As pessoas se esquecerão do que você disse, se esquecerão do que você fez, mas não esquecerão de como você as tratou. Pense nessa história e nessas lições, porque eu tenho a certeza que algumas coisas podem mudar na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Prontos para orar? Vamos clamar? Gente, precisamos orar pelo nosso país. Carecemos. Que Deus tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Pai, ó Deus, temos pedidos aqui colocados. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Jesus. Estenda as suas mãos sobre estas vidas que estão clamando. Eu lembro da irmã Maria das Neves. Tem misericórdia dela, estende as suas mãos. Ó Deus, só o Senhor é Deus.
para fazer um milagre. Em nome de Jesus, no Emerson, ó Pai, o qual nós temos pedido por ele, ó Deus, sua família que está enfrentando o Covid, que o Senhor tenha misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, também lembramos do pastor Amarildo, da Conceição, ó Deus, que estão com Covid, que o Senhor possa estar sobre eles, curando em nome de Jesus, ó Deus, fazendo um milagre na vida deles. Espírito Santo, vem sobre eles, vem sobre a casa, vem sobre a família, protegendo, guardando, ó Deus, dando a eles forças para passarem por esse momento. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito por nós. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos dê uma noite de paz e de descanso. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Olha, quero lembrar, você que chegou depois, talvez não ouviu, que domingo nós não estaremos de portas abertas ali na igreja. As portas estarão fechadas. Estamos no momento em que o governador pediu para que a gente tenha paciência nessa fase roxa, sem nenhuma aglomeração. Nenhuma. Vamos estar transmitindo o culto, mas não podemos estar reunidos. Então, eu peço que você esteja orando e clamando para que a gente ultrapasse logo essa fase em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Amanhã nós voltaremos com os 10 leprosos. Hoje nós vimos a ingratidão. Amanhã nós vamos ver a gratidão. Contrário. Os milagres de Jesus são tremendos. E que Deus te abençoe e te dê uma noite de paz e de descanso em nome de Jesus.